Agora vamos conversar com o secretário de Esportes de Blumenau, Sérgio Vieira Galdino, porque Blumenau definitivamente assumiu o complexo esportivo do SESI, né? O SESI foi municipalizado, o SESI é nosso, como dizem alguns políticos. E vamos saber agora o impacto dessa municipalização para o esporte da cidade. Galdino, bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia, Thais, bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá. Sempre uma satisfação estar aqui falando sobre o esporte que é bem dinâmico e agora com as novidades aí, né, na questão da gestão e estrutural, vamos dizer assim. O SESI é uma grande estrutura. A gente olha para o SESI e já lembra disso, não tem como, né? Aquilo é um complexo esportivo, então já olha para o complexo esportivo do SESI imaginando uma melhora no esporte da cidade. É lógico que outras áreas também devem ocupar aquela estrutura e serem beneficiadas. Mas a principal é o esporte, né, Galdino? Primeiro, o que significa isso para o esporte da cidade? Ter uma área daquele tamanho, aquele complexo, para poder fazer as suas atividades. E de que forma isso será utilizado? Significa para nós uma questão de evolução, que com certeza vão nos trazer mais responsabilidades, mais interesse. Na questão da gestão também, ela é importante, então temos que ter as experiências em questão de gestão. Isso o prefeito Egídio está muito preocupado, está empenhado nessa situação, não somente na conquista, com as lideranças que vêm, inclusive a Câmara de Vereadores, Egídio Beckhauser também imbuído dessa vontade em conquistar, mas a preocupação é trabalhar o esporte como gestor das estruturas. Então essa é uma preocupação do poder público quanto a este fato que vem uma responsabilidade maior para se atender. A cidade ganha uma grande estrutura que pode ser muito bem explorada pelo esporte da cidade. A Secretaria de Esporte já estava fazendo um planejamento para aplicar a partir do momento que o SESI fosse municipalizado? O nosso planejamento, nós já fazemos a locação daquele espaço, nós já utilizamos as nossas modalidades como a natação, a ginástica artística, handebol, futsal, voleibol, até o basquete, a questão das estruturas de alojamentos, quando eram necessários para alguns eventos que Blumenau sempre participou, desde jogos abertos, regionais, joguinhos, jogos escolares que foram realizados este ano. Sim. Aqui em Blumenau. Então, mostrando da importância daquele complexo. A novidade agora, antes que era da Fiesc, a gestão passa para o poder público, que houve o interesse, achou que se administraria melhor o interesse, tem o perfil para fazer a gestão do equipamento e do esporte como um todo. Então, claro que vão exigir algumas responsabilidades, até deve ficar a cargo de uma outra secretaria da gestão da estrutura. Pois é, isso é interessante saber também, né? Quem é que vai gerir aquela estrutura? Perfeito. Uma coisa, a secretaria organizar o esporte. Nós fazermos a agenda do esporte, ter a formatação dos eventos, como trazê-los, trazer esses eventos, que é um equipamento importante, que atrai eventos para a cidade, que tem um impacto econômico, impacto turístico, e a gestão dos espaços, aí estão se criando aí a Blumenau Eventos, que já é uma experiência que a própria Parque Vila Germânica tem de estrutura, de manutenção de estruturas, como tem dos Parque Ramiro, Parque da Itopava, Parque agora o Arnos Adrosny, que é o antigo da Artex. Então tem essa experiência de gestão e ampliar ela para atender melhor a comunidade. Então nós vamos ter essa experiência de gestão estrutural. Claro que lá para frente, a partir do equipamento reformado que ele tem, houve uma depreciação natural, telhado principalmente, quadras, equipamentos como a pista, o campo. Então já houve uma parceria agora de recuperação do campo, né, que tem uma seção não onerosa que nos foi cedido do estádio, o complexo esportivo, que também requer uma atenção especial, que já teve quanto ao campo, a reforma, a retirada da borracha sintética que estava toda degradada, formação de bolha e tudo, não tinha mais condições de uso. Isso aí tudo foi na parceria aí com os clubes, né? Beck Metropolitano, que fizeram uma gestão, investimento ali para a reforma do campo, que o próprio campo de futebol,
estava muito depreciado, né? A grama, a troca de todo o gramado também foi importante. Então, tudo isso aí foi uma parceria que foi se conquistando. Então, é um exemplo que dá certo. E aí, na questão da gestão do próprio complexo esportivo do SESI como um todo, também haverá essa necessidade de uma gestão específica de contratação de mão de obra, manutenção, projetos, eventos, venda de eventos também, de que forma vão cobrar os projetos particulares, privados, né? Tem patotes que locavam, então nós estamos reavaliando todo esse contexto do que tinha no calendário, na proposta do SESI, além dos nossos também, o que atendia a comunidade, a gente quer procurar atender também a comunidade. Então, nesse sentido que está se trabalhando o SESI como um todo. E como é que está esse processo? Porque a gente divulga que o SESI foi municipalizado, mas tem todo um processo burocrático por trás disso tudo, né? Você já falou que a Blumenau Eventos, quando for criada, deve gerir, fazer a gestão de tudo isso. Mas enquanto isso não acontece, como é que está sendo realizado? Quem ocupava, por exemplo, vocês, a fundação ocupava parte do espaço, ainda ocupa e vai continuar ocupando, perfeito, claro, né? Mas outras empresas, entidades também ocupavam. Como é que está todo esse processo? Para que ninguém tenha prejuízo, né? Perfeito. O SESI, os programas deles, eles pararam, aqueles que eles cobravam, desde lá tinha a hidroginástica, algumas patotas que utilizavam as instalações quadra, campo, eles desativaram. Então, a nossa ideia é ter esse contato, a gente pegou essa programação, temos conversado com essas equipes, né? E assim que for transferido legalmente a responsabilidade para o município, está na transição, existe o fato que foi a intenção firmada pelo governador, tudo, mas tem o processo legal de transição. Sim, toda a burocracia. Perfeito. Então nós estamos parados na transição, nesse limbo, vamos dizer assim. O SESI ainda tem a responsabilidade do equipamento. Para transferir, tem alguns processos legais que estão tramitando. Então, é esse limbo que nós estamos ainda. Então, os nossos programas estão ocupados lá, que nós tínhamos já um contrato de locação com o SESI, então esses são de continuidade, é mais tranquilo de se resolver. O problema está nesses projetos que eram do SESI para a gente absorver. Então, nós temos que ter uma demanda legal para isso. Tanto a Procuradoria e a Secretaria de Administração estão trabalhando nesses trâmites, né, que exercem alguns prazos legais para serem cumpridos, mas efetivamente o SESI, né, já está com essa expectativa, a intenção da Fiesc, todos os seus diretores, tudo está sanado, está acordado que o SESI será municipalizado, é do município. Mas existem essas tratativas legais, que são os procedimentos que a gente tem que aguardar um momento para efetivar a nossa entrada em definitivo do SESI. Há uma previsão para isso, Galdino? Não temos uma definição. Vai depender de como forem esses trâmites burocráticos. Vão fluindo, então a gente o mais otimista sendo otimista, em menos de 30 dias talvez, mas isso eu não posso esclarecer, porque o importante é que o esporte continua, o nosso esporte lá, as modalidades não estão sendo prejudicadas quanto a esse aspecto. Não houve impacto nenhum. Não, nenhum. Por enquanto. E o que significa de economia para a Secretaria de Esportes? Porque quando alocava da Fiesc havia um custo, né? Sim, nós tínhamos ali um custo de R$500 mil ano, 500 mil de locação. Isso vira uma economia? Pode virar, sim. A partir do momento que se tem a gestão dos espaços, o que é utilizado, o que ele pode oferecer, o que ele impacta para a sociedade, torna-se um investimento, né? Então, a gente pensa nisso, no que a gente pode ir além do que nós temos ali de modalidades. Então, claro que a partir do momento que você sempre trazia um evento, você tinha que arcar com algumas despesas extras. Então, também vamos ter essa situação. Ele revitalizado, reformado, nós podemos trazer grandes eventos, como, por exemplo, um Jogos Escolares Brasileiro, que impacta só em hotelaria e restaurante mais de 6, 7 milhões. Então, quer dizer, movimenta a economia, então dá um retorno positivo para a economia local. Então, quer dizer, reverte recursos para o município. Então, um equipamento que tem um poder de fazer isso. Então, inclusive, nós temos até agora uma parceria com o Convention Bureau, justamente que é um equipamento que entra no cenário nacional de atrativo de eventos, não só o Parque Vila Germânica, não só onde
tem esse ambiente de trazer grandes eventos, como a Febratex e Oktober, né? O equipamento do SESI também pode trazer eventos regionalizados, como shows. Mas daí realizar um show, como é que ficam os equipamentos esportivos? Desde que usando as técnicas necessárias de proteção, desde um gramado até uma quadra esportiva, é possível e é viável fazer um evento, um show, para que se reverta recursos. Blumenau não tem um local para um grande show, né? Que poderia ter, que é o estádio do SESI. Perfeito. Desde que ele seja adaptado para isso. Bom, a gestão anterior previa a captação de muitos eventos, feiras ali para o SESI. Por quê? Porque tem muita gente que questiona essa municipalização. Não porque não é importante ter um equipamento desse nas mãos do município, muito pelo contrário, é sensacional. O problema é a manutenção de um equipamento gigantesco como esse. Você está falando da necessidade de investimentos numa reforma que é necessária. E é uma reforma que tem um alto custo. Então já se vê aí que vai ter que se buscar recursos para fazer essa reforma, essa adaptação. O campo de futebol é uma coisa, o complexo esportivo é outra. Perfeito. Talvez o estádio deveria ser voltado exclusivamente para o futebol, numa visão diferente. Talvez os chamados name rights, que viraram modas e solução, né, para estádios de futebol aqui no Brasil. Pode ser a moda e a solução também para o SESI, quem sabe, né? Podemos ter aí uma grande arena esportiva para receber shows e eventos nesse sistema também. Mas aí tem essa discussão, porque para o esporte é importante, claro que era. Imagina quantas competições você pode abrigar. Blumenau sozinha faria jogos abertos todo ano. Perfeito. Ele tem essa estrutura. Como eu disse, o SESI está depreciado em algumas situações, em manutenções, inclusive, né? Tem um investimento, tem um recurso aí já aprovado, desde a época do deputado Egídio, quando já foi aprovado, com várias emendas parlamentares, Van Nats, Marcos da Rosa e Napoleão Bernardes. Então, todos que são aqui do Vale destinaram recursos para essa manutenção inicial do SESI. E aí existem vários projetos, ou perspectivas de projetos, até de iniciativa privada também. A gente tem que trabalhar com essas opções também. Com todas, né? E avaliar melhores, né? Isso, não é só adquirir o equipamento, e sim criar dispositivos de manutenção. Então, o maior problema, às vezes, nós buscamos recursos federais, tudo, mas quem vai fazer a manutenção? Então, são necessidades básicas. Então, o projeto tem que vir alinhado a como você vai manter. Não é só tê-lo, mas sim manter e como vai ser utilizado. Se ele for utilizado pela comunidade, ótimo. E o SESI é utilizado. Inclusive, tivemos os jogos da UDESC, do IFSC, todos esses eventos com mais de 1.000 pessoas participando. Então, todos ficarem na rede hoteleira, ocupando espaço. Então, ele não é um elefante branco, ele é muito bem ocupado. Tanto é que a gente fez questão no dia 2 fazer essa demonstração, de levar todas as nossas modalidades para o SESI, e nós fizemos um uso simultâneo dela, para ver como foi ocupado todos os espaços. Só não foi ocupado lá fora por questões da chuva, tudo foi um dia de muita chuva, mas íamos ocupar aqui, inclusive, os espaços externos. Mas só a ocupação interna, desde piscina, quadras, ginásio de ginástica, todos foram muito bem ocupados e mostraram a necessidade que o esporte tem de se ter um equipamento como aquele. Então, claro, vão dizer que ele é descentralizado, tudo, mas é um excelente equipamento, não só para Blumenau, inclusive para a região. Quando a gente realiza um evento, ele impacta positivamente em toda a região. Trazer os jogos universitários, os jogos escolares brasileiros, ele usa toda a cadeia hoteleira de bares, restaurantes da região. Então, todos esses. Nós vamos realizar um brasileiro de judô, que será no Galegão, em novembro. Ele vai ter uma ocupação significativa de são mais de 4.000 pessoas que deverão vir a Blumenau, e por conta do esporte, são famílias que vêm, são pais de atletas, são categorias de base, que vão trazer esse legado, esse recurso humano que vai impactar economicamente na cidade, não só em Blumenau como em região, porque nós vamos ter uma ocupação hoteleira da região, alguns já se programam para ir para Beto Carreiro, para ir para Pomerode, então tem uma agenda cultural também envolvida. O reflexo é muito grande. É positivo isso, é muito positiva. E qual cidade tem uma estrutura como essa no Brasil? Poucas. Igual ao Complexo Esportivo SESI. Outro dia nós trouxemos, em 2010 nós fizemos, se não me falha a memória, o Mundial Universitário de Handebol.
era um búlgaro, ele ficou impressionado com duas coisas aqui em Blumenau, que foi o Complexo Esportivo do SESI, ele não imaginou que tivesse algo parecido no Brasil, e o Ataliba, churrasco carne. Gostou da carne. Gostou muito. Ele ficou impressionado com essas duas coisas que tem no Brasil, e em especial aqui em Blumenau. Que bom que ele ficou impressionado, né? Bom, o Galdino, que reflexo termos o complexo esportivo municipalizado pode trazer no desenvolvimento do esporte, na descoberta de novos atletas, pela toda a experiência que você tem, né? Você foi uma descoberta do esporte blumenauense, com uma estrutura mais adequada, né? Com uma secretaria de esportes trabalhando toda essa estrutura com o conhecimento que tem do desenvolvimento necessário de novos valores no esporte blumenauense. A gente pode voltar a ter aquela força esportiva, que eu não sei se você concorda comigo, né? Mas pelo que eu vejo, há alguns anos atrás, parece que a gente tinha mais força esportiva do que a gente tem hoje. Muito se reflete também a todos os acontecimentos que acabaram acontecendo, né? Mas você acha que a gente pode voltar a ser a grande força esportiva do Estado? Nós temos uma história de vencedores, né, do esporte blumenauense sempre forte, ele continua sendo forte. Aquelas outras também melhoraram bastante, então começou a haver um equilíbrio. Agora, tendo a casa também dá uma outra situação. É interesse nosso e da gestão e o prefeito Egídio deu essa sugestão de irmos para o complexo esportivo e devemos ir fazer administração e gestão do esporte. A partir do momento em que essa burocracia toda seja vencida, claro, né? Sim, porque daí porque a maioria das nossas modalidades estão no SESI, já fazem hoje os treinamentos lá. Nós temos parcerias, né, no Vasto Verde, Ipiranga, Guarani. Mas então, a concentração toda num local só é maravilhosa, né? Perfeito, sim, porque daí você faz a gestão do esporte naquele local com a maior parte das modalidades ali. Então e o contato todo direto ali, problemas se resolvendo ali, né? Se resolve, perfeito, você centraliza, né? Fica descentralizado, mas centraliza pela questão do esporte ser a casa do esporte. E aí você trabalhar novos projetos, descentralizar os projetos também pelos bairros, como é o caso da iniciação esportiva, a gente quer estar em todos os bairros para ter esse celeiro de atletas, continuar sendo. Claro que no primeiro momento ele é social, que é integrar, é isso o intuito do esporte, ser um meio de inclusão, de integração da criança e do adolescente. Isso é uma questão de socialização, de segurança pública, que o esporte esteja nas comunidades e aqueles que se destacarem têm um local para se dirigir e fazer o treinamento, como acontece com o handebol, o masculino e feminino, o futsal, natação, atletismo. A gente quer ter essa casa para que... Concentra tudo em um local só, né? Perfeito. E lembrando que ainda tem muito espaço lá que pode ser explorado. Sim, como é o caso da escalada. Nós já estamos estudando um local para que eles fiquem, né? Explorar lá o bosque lá atrás também, ver como é que está a situação, BMX, então tudo isso a gente está estudando para que outros esportes, tiro com arco, que já tem solicitação, e outros projetos, né, de pessoas que têm neoplasia, então tudo isso a gente quer interagir e ter o esporte, um equipamento que seja útil à sociedade. E por isso que os investimentos, então, é muito subjetivo quando você fala na quantia, mas o retorno que ele possa trazer à sociedade, ele é infinitamente proporcional ou desproporcional, né, na questão positiva. Desde que eu comecei na área esportiva, eu ouço falar porque na minha época tinha o DEBA, né, o Aderbal Ramos da Silva e o SESI, né, e aquela história que o SESI ficava longe, que eu nunca engoli, que para mim sempre... Se na época fosse diferente e a história fosse aqui que deve ser, talvez a gente tinha um estádio municipal de futebol muito bem feito, né? Perfeito. Mas havia uma discussão muito grande, né? Está muito distante do centro, está muito distante, que eu não acho. Não vejo essa distância toda que todo mundo fala. A distância relativa, né? Mas, enfim, olha só a concentração que nós vamos ter lá, porque o Paradesporto vai para lá também, junto com a secretaria, né? Sim, irá conosco, da inclusão, que vai estar sim. lá. Então a gente tem ali uma concentração e outras que porventura vão para lá também, depois de tudo estar concluído.
Então é maravilhoso aquele espaço, né? Sendo bem utilizado. E a única coisa que fica é concentrar esforços para fazer aquilo ser rentável financeiramente também, para poder ter essa despesa batida aí durante esses anos, né? Perfeito. Esse impacto positivo na qualidade de vida, eu acho que será o maior retorno, né? E principalmente na visibilidade que o equipamento poderá dar ao esporte e à comunidade. Isso também é importante, não é só uma questão de tem o esporte em si, o de rendimento, mas sim que ele impacta na comunidade. A distância ela é sempre relativa. Uma vez que você vai a São Paulo, você fica para ir para um local de treinamento até 2 horas, 1h30, 2 horas. Eu sei de atletas que iam treinar no Ibirapuera, eram quase 2 horas para chegar no local de treinamento. Então, quer dizer, são situações relativas. Eu morava lá na Velha, perto da Alminoeiro, com os caçadores, e eu ia de bicicleta até o SESI para treinar. Então as distâncias elas são relativas. A partir do momento que você tem um local, as distâncias elas podem ser encurtadas. Claro que hoje nós temos outras situações de segurança e tudo, mas sabemos que tendo um local, ele torna-se viável a partir do momento que há interesse em utilização dele. Isso que é o importante. Então, a utilização racional dos espaços, isso é importante. E aí, tendo bons projetos, toda a estrutura é importante. Ela torna-se viável. Claro. Já tem um planejamento feito pela Secretaria de Esportes? Nós estamos fazendo isso com a Secretaria de Planejamento. Então, o secretário Daniel tem alguns projetos ali alinhados conosco, né? Principalmente a pista. Fazer ou não fazer a pista ali, tem o campo de futebol nas dimensões. É viável. Eu particularmente, né, se eu posso dar a minha opinião, ali devia ser um estádio de futebol. Mas uma arena de futebol. Mas você vê bem que para se fazer um grande evento ali, em logística, quando a gente realiza grandes eventos, não vamos pensar só no futebol, dentro da caixa do futebol. A partir do momento que tem outros projetos como jogos escolares, eventos nacionais, ele concentra um grande número de pessoas, porque eu tenho os estacionamentos, tenho o restaurante. Então, quem vem para um brasileiro de atletismo, por exemplo, ou um Jogos Escolares brasileiro, vamos ter várias modalidades no mesmo local. Então, desde o atletismo, da natação, da ginástica, do futsal, basquetebol, e depois fazendo as lutas ali dentro também. São excelentes quadras, 40x20, são 3 quadras, mais 2 de vôlei pequena, que a gente usa como apoio nos eventos. Então, tem essa conotação. A pista em si já tem uma estrutura excelente para receber grandes eventos, inclusive eventos internacionais. E ela, a exemplo do Engenhão, é uma pista que poderia ser com um campo FIFA igual ao do Engenhão. Tem a adaptação, ela tem um raio que permite acoplar um campo internamente nas dimensões oficiais, como é o Estádio de França também, em Paris, que foi sede das Olimpíadas, tem um campo FIFA lá dentro. Então a gente também tem esse projeto de se fazer a pista. É possível conciliar? É possível, sim, é possível. Nos projetos... É possível a gente fazer... Porque a gente vê os exemplos pelo mundo. No Brasil, o Engenhão, que é um estádio de Botafogo, né, que hoje é o Botafogo, lá tem uma pista. O que se tem, às vezes, é um campo, uma grama sintética que avança em épocas de jogos em cima da pista. Mas em épocas de quando é o atletismo, recolhe-se aquela grama e fica... Mas a raia 1 passa bem na bandeirinha de escanteios ali, bem no limite. Então, por isso que eles fazem uma ampliação com um campo grama sintética em cima da pista de borracha. Mas é um equipamento que poderá ser compartilhado para as duas modalidades. Eu acho que a gente não pode perder esse espaço, eu luto para isso, que a gente construa essa pista, recupere a pista ali no estádio do SESI. Comentou-se muito sobre a questão de algumas provas de atletismo que prejudicariam, daí no caso, se fosse um campo de futebol, né? Para isso nós temos uma área que a gente está estudando também, reservada para as provas de lançamento do martelo. Isso. E o dardo o dardo não fere tanto. O dardo não fere tanto, mas seria o martelo. O martelo e o disco, né? Então nós teríamos uma área que a gente está estudando para adequar mais ao fundo do SESI. O que não falta é espaço. Ali nós temos 40, 50, 60, 70 metros. A gente tem que fazer uma avaliação ali do terreno. Mas para treinamento e provas um estadual,
Mas, mesmo assim, quando eu fizer um evento nacional, a partir do momento que eu tenho uma equipe de manutenção que repõe aquela grama, faça a manutenção do campo, torna-se viável o evento. Então, tudo é planejamento. Eu posso lançar um martelo lá no campo, mas naqueles locais que repõem a grama, retira, então tem que ter uma equipe de trabalho. Mas utilizando-se o mínimo possível, tendo um local para o treinamento, que é o que a gente quer fazer da área externa ao campo, montar uma gaiola para treinamento, porque o martelo e o disco precisam de proteção, que a gente, quando fala uma gaiola, é uma área de proteção. Uma área de proteção com alambrado, né? Para que se o martelo ou o disco escapar, não atingir ninguém que esteja fora, que esteja só no setor de queda do implemento. Então, esse ano é difícil a gente ver alguma alteração ali no complexo esportivo do SESI, já por parte do município, da municipalização. Devemos prever mais algumas mudanças a partir do ano que vem, ou ainda dá tempo de começar a mexer em algo? É que os processos são muito burocráticos. A partir do momento que a gente abre uma licitação, elas levam em média 3 meses, né? Principalmente se for vultuosa em valores e tudo, então tem que aí elas, então por isso que se a gente vencendo as etapas agora e abrir e pegar esses recursos que tem disponível, 5 milhões, então ainda no mínimo uns 3 meses nós já estamos chegando no final do ano. Então só para 2026. 26, início de 26 a gente começar. Coisa que também vai coincidir com a gente chama de a temporada. Tem algumas modalidades que continuam, como a caso da Liga do Vôlei, né? São cíclicas, né? Justamente. Tem ideia de levar a Liga Nacional para lá? No momento vôlei? Não. Por enquanto não. Continuará no Galegão, porque ali é colocado o piso. O Galegão está passando por uma reforma agora, né? Telhado, tudo, manutenção da estrutura, que há alguns anos. Eu acho que desde em 2008 foi feito reformado o Galegão, não passou por uma manutenção na estrutura do telhado. E ela está passando por esse momento, pintura, lavação e pintura. Vai receber o Oktoberfest, por conta disso também é um recurso que veio, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Bem-vindo. E aí o próximo passo do Galegão também é dar uma reformada no piso, que a gente também está fazendo essas parcerias. Quando a gente fala em parcerias, também há a possibilidade de federações, de cada modalidade também fazer na sua captação. Então, as modalidades também ajudarem na manutenção das estruturas ou melhorá-las, homologando-as. Então, a gente tem expectativas aí de trazer eventos das modalidades, sim, treinamentos, acampamentos, como aconteciam no passado, como foi o caso do pré-jogos 2016, que vieram equipes, a Seleção Brasileira de Handebol fez muitos acampamentos aqui no SESI. Então, isso com pago e tudo, gerou uma receita para o SESI. Então, é isso que a gente também quer fazer, o SESI também sendo um centro de treinamento regional, trazendo seleções para fazer aclimatação, treinamento, preparação. Como foi o caso do basquete, ano passado, fez a preparação aqui em Blumenau, para ir para o pré-olímpico, né? Então, o basquete fez a sua preparação aqui. Então, tudo isso a gente quer trabalhar para que o Blumenau seja um centro de grandes eventos. Aí justifica-se todo o investimento, o retorno que se tem pelo equipamento que se tem em Blumenau. É isso que se busca, né? Não só trazer a comunidade para dentro daquele complexo esportivo, com muitas ações, mas também tornar a cidade com uma visibilidade nacional em ter uma estrutura, né, que possa ser explorada nesse sentido, né? Por que não, né? Claro, o Blumenau é uma vitrine, a marca Blumenau já é uma vitrine. Todos os eventos que a gente realiza em Blumenau, eles têm recordes de participações. As pessoas procuram, quando é Blumenau. Então a gente tem mesmo do Brasil, quando se realizou em 2019 Jogos Escolares da Juventude, promovido pelo COB em Blumenau, eles sempre elogiam a estrutura de Blumenau. Então, estamos falando de 2019, há 6 anos atrás. Então, nós temos que voltar pós-pandemia. Então, houve essa situação. O que acontece? As gestões elas vão mudando, mas o foco continua o mesmo. Então, essa vertente que Blumenau tem, e as pessoas têm essa perspectiva muito positiva de que Blumenau, quando faz bem feito. Isso é interessante. Então, e as pessoas querem vir a Blumenau e conhecer Blumenau por meio do esporte. Não só pelas festas, mas pelo meio do esporte também. E estamos no meio de uma região muito atrativa, né? Perfeito. Tem. Turisticamente falando, né? Pomerode, as praias são aqui pertinho.
Então é um atrativo, né? Um grande evento aqui, com uma duração um pouco mais longa, faz com que as pessoas também tenham a possibilidade de conhecer a região. Perfeito. Eu outro dia encontrei uma pessoa no museu que ela tinha vindo correr a maratona de Florianópolis. Ela veio a Blumenau para conhecer, já aproveitando que estava lá em Florianópolis. Lá em Florianópolis. Então tirou 2 dias para vir a Blumenau. Então essa ideia, esse intuito que a gente tem enquanto gestor, que o esporte também é um indutor do turismo, possa ser esse indutor que é positivo para a economia local. Sérgio Vieira Galdino, obrigado pela participação. Obrigado, Thais. A gente está sempre à disposição e que o esporte tenha muitos êxitos aí daqui para frente. E quais são os desafios agora nessa reta final de ano do esporte blumenauense? Nós estamos agora no Regionais da ULESC lá em Porto União, embarcaram ontem e hoje, então até domingo acontecem os Jogos Regionais da ULESC. Depois temos os regionais de Jogos Abertos, será aqui em Blumenau, e aí os Jogos Abertos lá em Chapecó. Antes temos a ULESC em Brusque, vai acontecer em Brusque no final de de outubro, e em novembro daí nós vamos para os Jogos Abertos em Chapecó. Então aí o desafio é montar as equipes, montar toda a logística de transporte, alimentação, dar essa nossa preocupação de o desafio hoje manter o que o Blumenau tem e esses projetos futuros, né, de esses novos desafios aí desde praças, ocupação. Nós temos o Move Blue, que é incentivar o cidadão blumenauense a se movimentar, a fazer atividade física. Então são esses desafios bons que a gente tem de estar acompanhando junto à comunidade, os campeonatos entre os polos. Então tudo isso nós estamos trabalhando. Tivemos o vôlei no Parque Ramiro Ride, que foi um sucesso. Então nós queremos, com o futebol, a chuva atrapalhou para ter início, daí a agenda de todo mundo até integrar novamente. Então quando o esporte é ao ar livre, temos essas dificuldades, né, com São Pedro. Aí quando chove muito nós ficamos à mercê de não realizar algum evento por conta do impacto ambiental, né, na questão das chuvas, né. JASC Chapecó traz boas recordações, né? Lembra de 2000? 2000 foi em Chapecó, né? Na virada do milênio. Foi. Uma data especial lá. Chapecó. E eu perdi o cinegrafista para a equipe de handebol de Joaçaba. Chegamos lá com o cinegrafista e acabamos voltando com o goleiro de handebol. Olha só. Tem história. Tem história lá. Chapecó é espetacular lá para os Jogos Abertos. Na época o Índio Condá não era aquela estrutura que se tem hoje, né? Era bem interessante. Aliás, Jogos Abertos é espetacular, né? Jogos Abertos, Jogos da Primavera, Jogos Escolares, sensacional. Galdino, obrigado pela tua participação. Obrigado, Thais. Eu conversei com Sérgio Vieira Galdino, secretário de Esportes. Falamos aqui sobre o impacto da municipalização do Complexo Esportivo do SESI.